recepção, diferente de uma recepção comercial, ela se relaciona com vários com outros departamentos, né? Com a equipe médica, com o faturamento, com o pessoal do comercial, né? Então, assim, a comunicação precisa fluir entre esses departamentos, porque um departamento depende do bom desempenho, do bom trabalho do outro, né? Então, existe uma particularidade. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: não precisa fazer um curso para ser recepcionista, né? Só que a recepção da área de saúde tem muitas particularidades, né? Eu até concordo que uma pessoa que tenha bom expertise e tal, ela consiga se sair bem numa recepção de eventos, numa recepção comercial, mas em recepção e saúde precisa de conhecimento especializado, conhecimento específico. E a gente vê muito, eu vejo muito quando eu chego nas empresas, pessoas que estão trabalhando e que nunca se especializaram. Elas foram contratadas sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento e foram aprendendo ali no seu dia a dia, né? Aprendendo com as demandas, né? Aprendendo apanhando. Só que o aprender apanhando é válido, mas representa um prejuízo para a empresa. Então, assim, o treinamento ele é importante, o conhecimento, um treinamento antes, né, fazer um curso ou fazer um treinamento na empresa antes de começar a trabalhar. Então, a comunicação ela é fundamental nesse esquema em que você tem que lidar ali com o paciente e ter um bom relacionamento e boa comunicação com os outros setores da empresa, né? Outro ponto aqui é forte habilidade de atendimento ao cliente. Claro, né? Se a gente está ali na recepção de frente ali, lidando com o cliente, a gente precisa ter habilidade para lidar com o cliente. Precisa gostar de atender. Precisa gostar de resolver problemas. Quando um profissional chega para mim e reclama dos problemas que ele tem, eu me questiono, será que ele é um profissional adequado? Porque você é contratado para resolver problema, né? A sua função é essa. Então aqui, a recepção ela requer uma comunicação. Aqui embaixo. A recepção é o primeiro ponto de contato dos pacientes e é essencial ter habilidades excepcionais no atendimento a clientes, sendo cortês, amigável, paciente, demonstrando empatia em todas as interações. O que é empatia, né? Empatia, você ouve muito falar, todo mundo fala em empatia. Mas o que é empatia de fato? A empatia é uma das coisas assim mais difíceis de serem praticadas. A empatia ela é extremamente difícil porque requer que você abra mão dos seus conceitos e preconceitos. Então a empatia não é só você se colocar no lugar do outro. Você se colocar no lugar do outro sendo você é fácil. Se eu fosse fulano, não faria isso. Mas não é se colocar no lugar do outro sendo você, é se colocar no lugar do outro sendo o outro, com os problemas que ele tem, com a família que ele tem. Então, praticar a empatia é um exercício que você vai construindo, evoluindo ao longo da sua carreira. Não é fácil ser empático. Não é fácil abrir mão dos seus conceitos e dos seus preconceitos. É extremamente difícil, né? E a empatia, muita gente entende que é você entrar no clima, né? Na energia do outro. Não é isso. É você compreender o que o outro está sentindo e dar o tratamento adequado diante daquela situação. Então, empatia precisa ser muito bem estudada. Então, anotem aí, né, se vocês estão aí com um bloquinho,
né? Se vocês não pegaram, peguem agora que a gente ainda está no comecinho da aula, né? Então peguem um bloco, façam as anotações aí dos insights que vocês tiverem. Então coloquem aí, pesquisar um pouco mais sobre empatia. Tem muito material bom, estudo científico sobre empatia, então vocês podem pesquisar e aprofundar mais sobre isso, porque vale muito a pena, tá? Outro ponto aqui, conhecimento do setor de saúde. Claro, né? Não só do setor da saúde como um todo, mas da especialidade que você trabalha. Se você trabalha num hospital que tem várias especialidades, vários tipos de atendimento, você precisa entender sobre aquele contexto. Se você trabalha numa clínica especializada em dermatologia, por exemplo, você precisa entender desse assunto, né? Então você precisa ter o conhecimento daquela área que você atua, né? Se você trabalha naquele local. Se você está buscando trabalho, quanto mais conhecimento você tiver sobre a área da saúde, melhor, vai favorecer você na sua busca, né? Então aqui, ter o conhecimento, bom conhecimento sobre procedimentos, terminologias, fluxos de trabalho. Como é que é o fluxo de trabalho na recepção? Né? Porque a gente tem ali muitos fatores ali, né? A gente tem um cliente que chega, que você tem que atender, você tem, às vezes, se atende convênio, você tem aquele processo do convênio, que tem que verificar a elegibilidade, que tem que, né, pegar todas aquelas informações ali do cliente. Então tem o processo ali, né, do pré-faturamento, né, daquela parte inicial ali do faturamento, que a recepção também ela faz faturamento. Então, como é que funciona esse fluxo, né, da chegada do cliente até ele ser atendido? Então, assim, existe uma regra geral, vamos dizer assim, né? Mas cada empresa, ela adota o seu método conforme a sua especialidade, conforme o tamanho, né? Enfim. Então, cada empresa ela vai adaptar, né, toda essa demanda dentro da sua estrutura. E ainda tem recepção que ainda atende também telefone e o WhatsApp, o que é muito ruim, porque você não consegue prestar um bom serviço se você tiver que atender pessoal, atender a pessoa ali na sua frente, atender o WhatsApp e atender telefone. Não tem como prestar um serviço bom, eficiente, com isso tudo ao mesmo tempo. Mas ainda tem algumas clínicas, consultórios menores que ainda trabalham dessa forma, né? A orientação sempre, quando isso é alguma coisa que atrapalha, é ter uma central de atendimento. E hoje é muito fácil, né? Hoje você consegue até terceirizar uma central de atendimento. Até consultórios têm feito isso. A secretária ela não faz mais agendamento, ela não atende telefone para agendamento, nem WhatsApp. Tem uma empresa terceirizada que faz isso e a secretária ela só faz o trabalho ali de receber aquele paciente. Então aqui, ter bom conhecimento de procedimentos, terminologia, fluxos, é crucial para fornecer informações precisas e orientar os pacientes adequadamente. Manter-se atualizado sobre as políticas e regulamentações da ANS, que o pessoal esquece que a ANS existe, e sobre faturamento médico também é importante. Então, quem trabalha com convênio tem que entender de faturamento médico e tem que estar ligado na ANS. Entrar no site da ANS, pesquisar lá, estudar, lá tem todas as informações que você pensar, tem lá. É só saber pesquisar que você vai encontrar, né? Então, assim, o site da ANS precisa ser toda semana você entrar e estudar. Na primeira vez que você for acessar o site da ANS, você vai ter muita coisa para estudar lá, né? Então, você pode baixar lá todos os relatórios e fazer ali uma leitura, né, de todo aquele material que tem ali.
Depois disso, você, uma vez por semana, entra para ver as atualizações, né? Acompanha as atualizações no Instagram, da ANS, que eles atualizam também lá. Então você pode fazer aí esse acompanhamento. Então a ANS é a leitura obrigatória, né, gente? Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta? Se tiverem perguntas, quiserem compartilhar alguma experiência, vocês podem colocar aí, tá bom? Habilidade de multitarefa. Isso é uma das coisas que a gente observa muito no processo de seleção, né? Se é uma pessoa que tem a habilidade de realizar várias tarefas. A recepção, ela pode ser um ambiente agitado, com muitas demandas acontecendo simultaneamente. Então você tem muitas solicitações de trás, né, da tua liderança, da equipe médica, enfim, de quem você está dando suporte ali, porque a gente atende o cliente e dá suporte também para a equipe médica, né? A capacidade de priorizar tarefas, manter a calma sob pressão, porque trabalha sob pressão o tempo todo, e lidar com eficiente com múltiplas atividades. Então, um profissional que trabalha na recepção precisa ser um profissional multitarefa. Excelente gerenciamento de tempo. Gerenciar efetivamente o tempo é essencial para garantir que as consultas, os compromissos sejam agendados corretamente. Olha aqui a gente falando de consultas, né, de agendamento. A agenda médica é um dos calos assim, que existe para quem é médico, né, para quem tem consultório, é a agenda médica. Porque não é simples fazer um agendamento. O agendamento, ele requer você saber fazer um estudo de tempo para poder ver de quanto em quanto tempo você pode agendar a consulta. Consultas de primeira vez exige um tempo maior. Exames, né, procedimentos, quanto tempo que leva. Então, assim, esse encaixe na agenda, esses ajustes, né? Você não pode fazer uma agenda um dia inteiro só de retorno, porque é prejuízo para o médico, né? Então, como é que você ajusta? Então, são umas coisas bem difíceis e que precisa sentar, estudar, analisar, né? Cada especialidade, né? E cada dinâmica ali de cada local, né? Para ser feito isso. Então precisa ter aquele profissional, a secretária, o recepcionista que trabalha com o agendamento, precisa ter esse olhar, né? Como é que eu vou organizar essa agenda para que o paciente tenha uma experiência tranquila, uma boa experiência, né? Para que ele não fique aguardando muito tempo, né? Para que não tenha problemas de reagendamento, esse tipo de coisa, né? E que seja lucrativo para a clínica, né? Para o médico. Competência em tecnologia. Hoje não dá mais para trabalhar sem o uso das ferramentas, né? Então aqui as empresas estão cada vez mais adotando softwares de trabalho para fazer agendamento, para fazer a gestão ali do faturamento, gestão do estoque, enfim. Então, existe esse tipo de gestão e o mercado oferece muitos produtos relacionados a isso, né? Então, existe aí um desafio, qual é o produto mais adequado para a minha clínica, né? E aí você testa tem todo aquele trabalho, às vezes não funciona bem, aí você troca, muda, né? Então é muito comum você num ambiente de trabalho, você tá lá trabalhando com o sistema e daqui a pouco a empresa muda, né? Ela muda porque aquele sistema não está atendendo adequadamente, ela está mudando para um outro melhor. Então a gente precisa ter essa habilidade de lidar com novas tecnologias, com o computador, né? Ter aquela habilidade de entender como funciona esses processos e ter abertura. Outra barreira que a gente encontra muito, né?
na consultoria, nos treinamentos que a gente faz, é isso, né? Essa falta de abertura para o novo. Mas não adianta. Não tem como correr porque é exigência do mercado. Né? Você pode ir adiando, mas chega uma hora que isso representa um problema, um impedimento na frente. Então, precisa ser adotado. Habilidade de resolução de problemas. Como eu falei, né, você é contratado para resolver problemas, né? Concorda? Todo mundo aí concorda? Vocês podem ir escrevendo aí, eu tô de olho aqui. Tô de olho aqui no chat. Tem alguns comentários aqui. Pesquisar sobre empatia, a Mag. Conhecimento do setor de saúde, da especialidade em que trabalhamos, entender do assunto da área em que atuamos, conhecer o fluxo de trabalho da recepção. Muito bem. Faço multitarefas, a Daniela. Isso aí. Um resumo aqui para quem não tiver com caneta em mãos. Esse material que vocês estão visualizando aí, eu vou colocar lá no grupo depois, tá? Então, vocês vão ter esse material, vocês podem ficar tranquilos, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Habilidade para resolução de problemas. Né? Você pode, a recepção em saúde pode envolver situações imprevistas e desafiadoras. A gente lida com o imprevisto o tempo todo. A gente, como consultor, a gente tem aquele olhar assim, a gente olha pro ambiente, para os fluxos, para os processos e tudo, e a gente pensa assim, o que pode dar de problema? Né? Então, quais são os problemas que acontecem e os problemas que podem acontecer? Porque até um imprevisto, ele pode ser previsto. Então, quando a gente vai organizar os processos de trabalho e tudo, a gente pensa, o que é que pode acontecer de problema? Então, a gente pensa nisso, pensa, se acontecer esse problema, como é que a gente vai fazer? É o plano B, né? Então a gente tem que ter o plano B, o plano C, a gente vai criando ali, imaginando várias situações e discutindo o que fazer em determinada situação. Isso é muito importante fazer em reuniões de feedback, né, com a equipe, e tratando essas demandas, porque quando o problema acontece, o profissional está preparado, porque ele já imaginou aquilo, alguém já passou por aquilo e contou para ele. Então, os problemas eles precisam ser discutidos e tratados. Então, a gente tem duas questões: problemas que não são pensados e problemas que acontecem e que não são tratados. Problemas que são recorrentes, mas que ninguém faz nada para resolver esse problema. Então, às vezes eu chego numa empresa e pergunto assim, quais são os problemas aqui que acontecem diariamente, todo dia? A gente tem um problema no totem. Qual é o problema do totem? O totem está com problema. Quanto tempo? Tá 2 meses o totem com problema. O totem não tem que estar 2 meses com problema. Ele está com problema num dia, no outro tem que estar resolvido. Quem é que resolve o totem? A recepção? Não. Mas a recepção está vendo que o totem está com problema. Então, precisa comunicar corretamente, pessoa responsável, que precisa agir nesse sentido. Então, a gente vê muitos problemas que acontecem e que ficam parados ali. São problemas recorrentes que ninguém faz nada. Ninguém busca uma solução, corre atrás para resolver aquela situação. Né? Então, a gente precisa, como profissional, como líder, né? Eu sei que tem líderes aqui, ter esse olhar. Né? O olhar de resolver. Não pode deixar para o outro dia, para a semana que vem, para a reunião de feedback que acontece todo mês. Aí tem empresa que marca reunião de feedback uma vez no mês, né? Só que aí, um mês que tem muita demanda, não faz aquela reunião. Aí pula a reunião.
Aí, né, a reunião já não é uma vez no mês, que já passou ali mais de um mês. Então, assim, reunião de feedback é toda semana, no máximo. Tem empresas que a gente trabalha aqui que faz reunião todo dia, que faz reunião de feedback, né? Então, assim, essas reuniões para resolver demandas diárias são extremamente importantes para que os problemas sejam resolvidos, o pessoal seja capacitado para que ir fazendo ali o refino do atendimento ali, todo dia fazendo o refino, todo dia melhora um pouquinho, entendeu? Bom, habilidade de trabalho em equipe. Ó, a gente não trabalha sozinho, né? A gente não trabalha, geralmente não trabalha sozinho. Tem um pessoal que trabalha sozinho entre aspas, porque se você está ali, você está servindo alguém, né? Se você é uma secretária com um médico no consultório, você está servindo o cliente, você está servindo o seu médico, né? Então, ninguém não trabalha sozinho, né? Então, assim, a colaboração e o trabalho em equipe é fundamental para o bom funcionamento. Porque você tem ali na recepção, você tem muitas nuances, né? E é preciso ter pessoas de perfis diferentes. Então, se tem uma pessoa que é mais elétrica, mais agitada, tem outra que é mais calma, tem uma que tem mais habilidade de lidar com certas situações, problemas ali com o cliente, outros que são mais organizadas. Então, assim, esse conjunto de habilidades, de competências, ele faz a recepção funcionar bem. Né? Quando a gente seleciona também, a gente não seleciona só pensando nas competências que a pessoa tem que ter para a função, mas como o perfil comportamental daquela pessoa vai se encaixar no colega que está lá, que vai trabalhar com ele, como aquilo vai se encaixar com aquela liderança que ele tem. Então, assim, são vários fatores que influenciam aí a decisão aí numa escolha de um profissional, né, num processo seletivo. Então, assim, trabalhar em equipe é fundamental para o bom funcionamento, ser capaz de se relacionar bem com os colegas de trabalho, ter disposição para ajudar, ser solícito, contribuir para um ambiente profissional harmonioso. Concluindo esse tema, a gente já vai para o segundo tema. Concluindo esse tema, desenvolver e aprimorar essas habilidades essenciais vai permitir que os profissionais se destaquem na recepção, proporcionando uma experiência positiva para os pacientes. Vocês sempre vão ouvir, né, daqui para frente, esse termo, né, experiência do paciente. A experiência do paciente é um modelo de atendimento que as empresas estão adotando aí nos últimos meses, vamos dizer assim, né? Acho que uns 2 anos para cá isso tem sido bem forte, especialmente na área da saúde. Então, assim, o atendimento ele vem evoluindo. Né? Antigamente falava-se muito em qualidade no atendimento, onde o cliente tem a percepção da qualidade do cliente, né? Aí passou ali na década de 90 para a humanização, foi um termo que começou a se falar muito para a equipe de saúde, profissionais de saúde, e depois isso foi trazendo para a recepção, né? Eu fui uma das pioneiras nesse assunto em humanização na recepção. Né? Fiz alguns congressos ali e tal, falando desse assunto. E hoje fala-se muito da experiência do paciente, né? Que aí você pega ali os pontos de contato que o cliente tem e faz o refino do refino, né? dessa experiência que ele tem em cada ponto de contato. Então é muito bom que vocês, outro ponto que vocês podem anotar aí, é estudar mais sobre a experiência do paciente, tá? Então pesquisem mais sobre esse assunto, que vai ser muito legal aplicar esses conceitos no trabalho de vocês, tá? Então coloquem aí se vocês querem falar alguma coisa, dá uma olhada aqui. Mag falando que tá amando a aula. Obrigada, Mag. Delaine, concordo plenamente com
sobre solucionarmos problemas. Né? Ver todas as possibilidades, importante dar uma estudada na agenda do próximo dia. Isso, Mara. A agenda, né, falando da agenda, a agenda ela precisa ter um cuidado minucioso. Né? Então, é um estudo diário, né? Você sempre está estudando ali a agenda médica, né? Então, você, no dia anterior, qual é a agenda do dia seguinte? E aí você vê, né? Tem a confirmação, você vai checar se todos estão confirmados. Se não tem uma confirmação, aí você vai tentar puxar alguém que está na lista de espera para aquele horário, né? Para não ficar um horário vago. Porque, assim, a hora médica ela é muito cara, né? Ela não pode ficar ociosa. Então você precisa preencher a agenda, não pode ter buraco no meio. Né? Que precisa aproveitar todo o tempo que o médico está ali disponível. Então, e é uma hora que não se recupera, né? Então, se aquela hora ali não foi preenchida, você não recupera nunca mais aquela hora. Perdeu. Então, assim, é um dinheiro que ficou perdido. Então, a gente precisa estudar a agenda todo dia, é uma coisa que precisa ser feita aí, né, para quem cuida aí de agenda. Então, vamos...